que você está prestes a ver agora não é ficção científica, não é deepfake e também não é ilusão de ótica. São registros reais feitos por câmeras de segurança, celulares de pessoas comuns e até mesmo passageiros de avião, até documentos oficiais liberados pelo próprio governo. Câmeras que não mentem, capturam coisas que não são humanas caminhando livremente pela nossa realidade. Naves que desafiam qualquer tecnologia desconhecida cruzando o nosso céu em silêncio absoluto. Algo muito mais perturbador é a possibilidade de que eles estejam entre nós. Vamos começar com algo que os ufólogos do mundo inteiro estão debatendo até hoje. Esse vídeo foi filmado em um local desconhecido e acredite, o anonimato do local só torna tudo ainda mais inquietante. O que vemos aqui é um feixe de luz absolutamente colossal, formando o que parece ser uma borda de uma estrutura circular, uma estrutura gigantesca, tipo um disco voador do tamanho de um estádio. Mas o detalhe que chamou a atenção dos especialistas não é o tamanho da nave, mas são essas três esferas luminosas aqui, viu? Girando de forma completamente sincronizada ao redor da estrutura maior, como se fosse drones de proteção ou uma escolta. Ufólogos levantaram uma hipótese arrepiante. Essas luzes podem ter aparecido por conta de uma falha no sistema de camuflagem da nave, como se por alguns segundos o escudo de invisibilidade tivesse falhado e a gente conseguiu ver normalmente o que fica oculto. Agora me diz o que seria capaz de criar três fontes de luz girando em perfeita sincronia no céu, sem nenhum barulho, sem nenhuma estrutura física visível de sustentação. A física de hoje, por enquanto, não tem resposta para isso. Agora você vai ver o que acontece quando o ser humano decide provocar uma visita extraterrestre. Dois jovens pescadores americanos estavam na beira de um lago quando avistaram uma esfera brilhante parada no horizonte. Em vez de filmar e fugir, como qualquer pessoa faria, um deles teve uma ideia genial: apontar um laser de alta potência na direção da nave. O que aconteceu depois vai fazer você repensar o instinto humano de cutucar o que não deveria. Segundos após o laser atingir o objeto, a esfera reagiu, com um clarão tão intenso, tão súbito, que os dois mal tiveram tempo de processar o que realmente estava acontecendo antes de sair correndo. Parece que a mensagem foi bem clara: não me incomode. O vídeo é curto, mas o susto com certeza é eterno. E a pergunta que fica é se eles quisessem fazer algo pior. Conseguiriam? Esse próximo vídeo vai fazer você travar as suas janelas durante a noite. Esse homem não filmou uma vez só, ele filmou duas vezes a mesma criatura em momentos diferentes. Na primeira vez, ele ouviu um barulho nos fundos de sua casa. Quando ele foi investigar com a câmera de segurança, encontrou algo se escondendo na vegetação, algo de cor cinzenta, algo que não respondia quando falava, algo que ficava completamente parado, como se estivesse analisando o ambiente. Nas imagens dá para perceber nitidamente que não é um animal nem uma pessoa. A proporção do corpo e a estrutura da pele, o jeito que ela se move, tudo foge completamente do padrão humano. Semanas depois, a mesma criatura apareceu novamente, dessa vez em cima do muro, olhando diretamente para a casa, como se tivesse voltado ali para verificar algo ou até mesmo alguém. O caso ganhou enorme repercussão em fóruns ufológicos ao redor do mundo. E então, aconteceu algo que talvez seja o mais assustador do que o próprio vídeo em si. O dono das imagens simplesmente desapareceu da internet sem despedida, sem explicação, absolutamente do nada. Coincidência? Queima de arquivo? Você que decide. Agora vamos para o Chile, mais especificamente para próximo de um vulcão Antuco. Um grupo de amigos estava ali, fazendo uma trilha, quando percebeu algo parado no céu. Parado, completamente imóvel no ar, sem cair, sem subir, sem vibrar. Um objeto triangular brilhante que ficou ali, estático por minutos consecutivos. Mas agora o detalhe que transforma esse vídeo em um dos melhores registros
dos últimos anos é a qualidade da imagem, feito em 2021, em plena luz do dia, com uma câmera moderna, dá pra ver claramente, com uma qualidade absurda. Quando eles dão um zoom na câmera, você consegue ter uma noção real do quão longe o objeto está. Estamos falando de quilômetros de distância, acima de morros, longe de qualquer cidade, de qualquer aeroporto, de qualquer instalação militar conhecida. Nenhum drone comercial tem autonomia para isso. Nenhum balão fica perfeitamente estático nesse formato. Nenhum avião fica parado no ar por minutos. Então, eu te pergunto, o que é aquilo? Você já imaginou ver uma nave invisível? Você deve estar perguntando, como assim? Não é ver uma nave em si, mas ver o efeito dela no mundo ao redor. É exatamente isso que esse casal filmou. Eles estavam observando círculos misteriosos formados numa plantação, aqueles que os ufólogos chamam de crop circle, quando algo começou a acontecer bem na frente deles. Sim, a vegetação começou a se mover, não de forma aleatória, de forma direcional. É como se algo pesado, invisível, estivesse se movendo rente ao chão em uma velocidade constante, amassando tudo pelo caminho. E você me pergunta, tá, mas e o céu acima? Completamente limpo, sem vento, sem nenhuma causa visível. A mulher que filmou relatou que estava sentindo arrepios no momento em que aquilo passou por ali. Ela começou a sentir tontura, uma pressão estranha no estômago e uma sensação física de que ela descreveu como absolutamente inexplicável. Efeitos físicos causados por tecnologia que não podemos ver. Agora, se isso não é uma evidência de uma propulsão extraterrestre afetando organismos biológicos, alguém vai ter que me dar uma explicação melhor. Uma fazenda no interior do Texas, câmera de segurança, madrugada, e então lá aparece eles, dois seres humanoides, mas muito diferente de qualquer ser humano, com as pernas longas demais, os braços que chegam até quase o joelho, uma cabeça pequena para o tamanho do teu corpo e olhos que brilham levemente no escuro, como os olhos de um animal, mas uma silhueta que anda em posição vertical. Eles caminham com calma, sem pressa, como quem conhecesse aquele lugar. Não estou falando de pessoas disfarçadas, não estou falando de nenhum tipo de uma roupa ou um equipamento visível, apenas andando pelo pasto de uma fazenda americana às 3 da manhã. Obviamente, o dono da fazenda foi acordado pelo alerta da câmera, ficou paralisado ao ver as imagens, e quem não ficaria, e no dia seguinte foi procurar qualquer vestígio deles. Exemplo, uma pegada ou um sinal de passagem, qualquer coisa, mas nada, como se nunca estivessem estado ali. O que fazem seres assim numa fazenda no Texas, ainda mais de madrugada? Estão que buscando algo, estudando algo, ou simplesmente passaram ali da mesma maneira, só observando ali o zoológico? A pergunta é que fica, o que eles estavam fazendo ali? Nem todos os avistamentos acontecem no interior do Texas ou nas montanhas do Chile. Esse aconteceu no coração de Teherã, a capital do Irã, uma das cidades mais monitoradas do mundo. Eu tô falando no ponto de vista militar. Um disco com luzes verdes intensas cruzou o céu da cidade em baixa altitude, lento o suficiente para ser filmado por múltiplos pontos, silencioso o suficiente para não disparar nenhum alarme, silencioso, um objeto do tamanho de um prédio cruzando uma capital sem fazer nenhum barulho. Depois apareceu um vídeo de outras partes da cidade mostrando o mesmo objeto, agora em altitude maior, mas mantendo a mesma velocidade constante, como se estivesse varrendo e escaneando, mapeando toda aquela região. O Irã tem um dos sistemas de monitoramento do espaço aéreo mais
paranoicos e tecnológicos do mundo. Qualquer aeronave não identificada é detectada imediatamente. Agora me diz como que algo assim passou sem acionar nenhum sistema de defesa? A única explicação lógica é que essa tecnologia dessa nave estava além de qualquer radar existente. E é isso que talvez seja a parte mais assustadora de todas. Avistamentos solitários são fáceis de ser contestados. Só que eu tô falando quando uma família inteira vê, uma família inteira filma a mesma coisa ao mesmo tempo. Aí fica um pouquinho mais difícil de dizer que é apenas imaginação ou que é IA. Eu tô falando que na Colômbia, enquanto estavam ali numa reunião de almoço normal, como qualquer família, um dos membros da família olhou pela janela e viu algo metálico, esférico no horizonte. E não deu outra, ele chamou a atenção de todo mundo para ver. E todo mundo viu. Todo mundo ficou vidrado. O objeto ele se movia lentamente para trás das nuvens, aparecendo e desaparecendo, como se estivesse usando as nuvens como uma espécie ali de cobertura. Até que em determinado momento ele simplesmente avançou para o céu aberto, completamente visível, completamente real e completamente inexplicável. A família filmou tudo. Ao contrário do que você poderia esperar, eles não ficaram com medo. Eles ficaram gratos, como se testemunhar aquilo fosse um privilégio. Talvez eles estejam certos. Porque quem não queria, né? Esse próximo caso é diferente de tudo que você viu até agora. Porque ele não aconteceu no céu, ou em uma fazenda, ou em um lago. Ele aconteceu ao vivo, em rede nacional, na Fox News. O almirante aposentado Robert Howard foi entrevistado sobre uma situação geopolítica entre os Estados Unidos e o Irã. Uma entrevista comum, política, mas era o que deveria ser. Mas alguém prestou atenção em um detalhe que ninguém deveria ter deixado passar. O pescoço do almirante parecia estar soltando com uma máscara mal colocada, mal ajustada. A internet inteira foi à loucura. O vídeo viralizou com certeza em horas. Pessoas começaram a resgatar outras entrevistas recentes do mesmo almirante. E pasmem, encontraram algo completamente curioso. Em todos os outros registros, o pescoço estava ali completamente normal. Mas aí eu vou te contar algumas teorias. Teoria 1. É uma condição de pele legítima que apareceu só naquele dia. Teoria número 2. É aquilo que muita gente suspeitava. Um ser reptiliano infiltrado entre os humanos em uma posição de poder que por uma fração de segundo deixou o seu disfarce escorregar. Você escolhe na qual das duas teorias decide acreditar, mas lembre-se, a segunda teoria levanta uma pergunta que não tem como responder tranquilamente. Se há um deles em uma posição de influência militar nos Estados Unidos, quantos outros ainda existem? Tudo bem, câmeras de celular, câmeras de segurança, relatos civis. Um cético ele pode contestar tudo isso, mas documentos oficiais liberados pelo próprio governo americano, eu acho um pouquinho mais difícil. Mas do que eu tô falando? É que recentemente mais de 150 arquivos foram tornados públicos e entre eles está uma fotografia que ela muda tudo, tirada em 1992 pela tripulação do Apollo 17, enquanto eles ainda estavam na Lua. Na imagem, 3 pontos brilhantes formando um triângulo perfeito. Algo nos estava observando quando chegamos lá pela primeira vez. Além da foto, os documentos incluíram relatos de militares americanos que descreveram avistamento durante as missões na Síria e até mesmo no Iraque em 2022. Além da foto, documentos incluem relatos de militares americanos descrevendo avistamentos durante missões na Síria e no Iraque. Pilotos treinados com tecnologia de ponta que viram coisas que não consegue identificar. O governo americano afirma que esses 150 arquivos são apenas a primeira leva, ou seja, que tem muito mais por vir. A pergunta já não é mais se eles existem, mas sim o que eles sabem que não estão contando pra gente. Agora o caso final é o mais próximo de você
aconteceu aqui no Brasil. Um homem olhou para cima e viu um objeto no formato de um peão sobrevoando a região em silêncio total. A princípio, pensou ser simplesmente ali um balão, mas quando aproximou a câmera, viu algo que balão nenhum tem: uma estrutura metálica definida, bordas precisas, é uma variação sutil de altura e largura, enquanto se movia, como se o objeto respirasse ou ajustasse sua forma. Nenhuma tecnologia aeronáutica brasileira ou até mesmo mundial conhecida publicamente consegue fazer isso. E o mais perturbador, quantas vezes um objeto assim passou pelos céus e você estava olhando pro celular, cara? Meus amigos, vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, deu um trabalhão danado. Deixa seu like, cachorro. Então vamos ficando até aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, comentar alguma coisa, uma sugestão pro próximo vídeo. Até a próxima e foi!